Gente, sabe por que eu falei isso com o Felipe? Porque muita gente não faz essa proteção. E aí, o que acontece? 180 mil novos casos por ano de câncer de pele são registrados no Brasil. Estou na ponta aqui do link com o Dr. Marcelo Arnone, dermatologista da Sociedade Brasileira de Dermatologia, e a gente conversa com ele sobre o mês Dezembro Laranja, que é esse mês que a gente está vivendo, que é exatamente o mês de alerta para o câncer de pele. Doutor Marcelo, muito bom dia. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos os espectadores do SC no Ar. É um prazer poder participar, levar um pouco de informação médica aí para a população. É o câncer mais comum no Brasil, né, doutor Marcelo? O câncer de pele, se a gente for pensar em todos os cânceres malignos, né, todos os tumores malignos, o câncer de pele é o mais comum no Brasil, né? Depois vão vir os outros, né? Perdão, doutor Marcelo, depois do qual? Então, o mais comum é o câncer de pele. Depois vem toda uma lista, né? Aí, para a mulher, o mais comum é câncer de mama. Para o homem, o mais comum é câncer de próstata. Mas, se nós pegarmos ambos os sexos, o câncer mais comum é o de pele. E aí, qual é o alerta nesse mês? Esse mês Dezembro Laranja. O que vocês médicos, o que a Sociedade Brasileira de Dermatologia quer chamar a atenção? Então, a Sociedade Brasileira de Dermatologia criou, esse é o 7º ano que ela faz essa campanha, que é o Dezembro Laranja, no qual até o ano passado tinha exame presencial, né? Tinha uma parte de atendimento à população. Agora, em função da situação da Covid, ela está totalmente online, através de divulgação, tentando alertar a população sobre a necessidade da prevenção, sobre a necessidade do diagnóstico precoce, né? E o senhor tem dados para Santa Catarina. O senhor me disse que fez um levantamento sobre a situação aqui no nosso estado. O que o senhor podia dividir com o nosso público? Então, é interessante que quando nós observamos os dados do INCA, né, o Instituto Nacional de Câncer, que é um órgão do Ministério da Saúde... Pois não? Nós observamos dados altos, tanto de Santa Catarina quanto dos outros estados do sul do Brasil, como Paraná e Rio Grande do Sul. Tanto para o câncer cutâneo melanoma, que é um dos tipos de câncer, quanto dos outros tipos de câncer, que são os cânceres de pele não melanoma, né? Então, existe um dado que o INCA coloca, que ele coloca de novos casos por 100 mil habitantes, né? Se você for olhar esses dados, Santa Catarina tem um dos índices mais altos em relação aos outros estados das federações do Brasil. Mas por quê? Por que razão seria? A provável explicação é a predisposição genética, né? Então, nós sabemos que, para você ter qualquer tipo de câncer, existe um binômio, que é predisposição e exposição. A predisposição é aquela que é genética e está muito relacionada ao tipo de pele do indivíduo. Como Santa Catarina é um dos estados que recebeu maior número de imigrantes alemães, que são aqueles indivíduos de pele clara e olho claro, eles têm uma predisposição natural maior ao câncer de pele. Essa é a provável explicação porque os estados do sul têm mais câncer de pele do que os outros estados do Brasil. E agora, o que a gente fala para quem está em casa nos acompanhando? Qual é o alerta? Viu uma pinta estranha? Viu uma feridinha que não cicatriza? Precisa investigar? Precisa ficar atento? É excelente essa sua pergunta, Márcia. Então, a gente pode fazer um autoexame, que esse autoexame vai ver. Eu não tinha algo na pele e agora apareceu, necessita de uma avaliação de um dermatologista. A maioria das coisas que aparecem na pele, mesmo nos indivíduos de mais idade, são lesões benignas, mas tem chance de ser um câncer de pele. Quem vai fazer essa separação, essa distinção, é o médico dermatologista. Com relação às pintas, aí elas têm uma importância maior com relação ao câncer melanoma. O melanoma é aquele que pode aparecer sobre uma pinta, como se fosse uma modificação de uma pinta, ou ele aparece já como uma lesão nova, mas ela lembra muito uma pinta. Geralmente ela é castanha enegrecida, e tem alguns aspectos que a gente menciona que chama atenção para melanoma. Agora é legal, e eu fiz essa pergunta, doutor Marcelo, porque eu queria aproveitar esse momento para dividir com o nosso público. Eu passei por uma experiência assim. Graças a Deus o meu diagnóstico não foi de câncer, mas eu tive uma pinta
que foi para biópsia, e eu tive que fazer uma pequena cirurgia. Depois a margem de segurança não ficou garantida, eu precisei fazer uma outra incisão. Eu tenho aqui, qualquer dia eu vou vir com uma camisa mais exposta para mostrar aqui para o nosso telespectador, para o nosso público que nos acompanha. E aí eu precisei fazer essa outra incisãozinha para tirar mais um pouco, para garantir a segurança de que aquela pinta, aquela má formaçãozinha não ia voltar. Então, assim, e o que mais me chamou a atenção, doutor Marcelo, é que foi alguma coisa assim inacreditavelmente rápida. Eu sou muito observadora, até por ser jornalista e já ter a oportunidade de conversar sempre com vários médicos e profissionais das várias áreas, eu estou sempre muito ligada. E aí foi um dia, gente, incrível, eu estava um dia sem nada. No outro eu fiz assim, falei, que é isso aqui? Aí na mesma hora eu já fiz uma foto, já mandei pelo WhatsApp para a minha dermatologista e ela já disse, não é por foto, vem aqui amanhã que nós vamos investigar. Então, assim, a pessoa precisa se conhecer, né, doutor Marcelo, e precisa investigar. Acho ótimo esse alerta que você está fazendo, Márcia, porque é o seguinte, tem indivíduos que têm 40, 50, 100 ou centenas de pintas no corpo. Às vezes é difícil ele saber, poxa, será que essa é uma pinta nova que eu já tinha? Eu não sei, né? Por isso que o dermatologista é o melhor médico para fazer essa avaliação. Mas algumas coisas podem chamar atenção, né? Então, se uma pinta cresceu rapidamente, é uma coisa que chama atenção, merece uma atenção especial. Se a pinta ficou assimétrica, né? Então ela era redondinha, de repente um dos lados da pinta cresceu mais, né? Se ela aumentou o número de cores, também é uma coisa que chama atenção. E o diâmetro, né? Se ela cresceu, se era uma pinta que estava lá há muito tempo paradinha e de repente cresceu rapidamente, isso pode ser um sinal de alerta, merece a avaliação de um dermatologista. Com certeza. O senhor trabalha no HC, né? No Hospital das Clínicas aí de São Paulo? Isso, trabalho no Hospital das Clínicas em São Paulo. E como é que está o movimento aí agora, nesse momento, em função desse mês de alerta para essa situação? A gente faz todo ano um atendimento presencial, que seria nesse fim de semana que passou agora. Esse ano ele não ocorreu, né? Então, o que a gente faz, eu acho que isso é importante que a população saiba, que sempre que ela vai ao dermatologista, ela deve levantar esse questionamento e nós, médicos, também levantamos, né? Então, a gente fala, ó, você já fez exame das pintas que você tem? Tem alguma pinta nova que apareceu na sua pele, né? Por isso que o exame dermatológico, ele deveria ser, sempre que possível, feito no corpo todo, né? Você deveria examinar o corpo todo, examinar couro cabeludo, examinar a boca, as regiões íntimas, porque pode ter alguma lesão, às vezes numa área coberta, numa área que o paciente não vê com frequência. Então, o ideal seria que o paciente fosse examinado por completo em todas as avaliações com o dermatologista. Para a gente fechar, doutor Marcelo, eu brinquei ali com o Felipe Croce no início do nosso bate-papo, antes de falar com o senhor, não sei se o senhor ouviu, o senhor já estava ligado, o senhor ouviu que eu brinquei com o repórter, né? A proteção solar é fundamental sempre, né? Para a gente fechar o nosso bate-papo, doutor Marcelo. Isso é uma coisa importante. Então, o que a gente pode fazer para prevenir, né? A gente pode usar o filtro solar. O filtro solar, ele vai conferir uma proteção, né? Então, aquela numeração que vem no filtro solar é o fator de proteção. Então, nós recomendamos 30 ou mais. E é lógico, se possível, ele evitar a exposição intensa, né? Então, ele vai fazer uma atividade ao ar livre, se ele puder fugir dos horários em que o sol é mais forte, que seria das 10 às 15, mais ou menos, seria o ideal, né? Se ele puder ainda usar uma proteção física, um boné, um chapéu, além, ele vai estar oferecendo uma proteção física, né? Um resguardo ali para a exposição ao sol. Tá aí, gente. Dr. Marcelo Arnone, dermatologista do HC, Hospital das Clínicas em São Paulo, da Sociedade Brasileira de Dermatologia, dividindo aqui com a gente esse alerta, esses cuidados nesse mês de dezembro, laranja. Muito obrigada, viu? Ótima semana, ótimo dia para o senhor. Eu que agradeço a oportunidade. Um abraço a todos.